Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar com alegria 2 estrofes do hino 114. No Cantor Cristão, hino de número 114, a primeira e a segunda estrofes. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir. Ele foi, e agora em breve Ele virá. Portanto, vamos cantar com alegria, esperançosos por este momento maravilhoso do retorno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cantemos primeira e segunda estrofes. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Por Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, estamos novamente aqui em Tua casa de oração. E a alegria que sentimos aqui, Senhor, é incomparável. É bom estarmos aqui, porque aqui nós temos certeza de que o Senhor Jesus estaria, se estivesse corporalmente sobre a terra. Ele não está corporalmente, mas o seu Santo Espírito está aqui conosco, a nos abençoar, a nos sustentar, a nos dirigir, também para nos ensinar. Aqui estamos para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E aqui estamos também para ouvirmos a Tua palavra. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e possamos ouvir com reverência, com amor e também, ó Deus, nos dedicarmos mais ao Senhor. Sermos verdadeiros adoradores nestes tempos de tanta leviandade, Senhor. Nestes tempos de tanto descuido e descaso espiritual, possamos ser verdadeiros e sinceros adoradores. Muito obrigado, porque juntamente conosco um bom número de irmãos visitando, inclusive nossa amada irmã Alice, lá dos Estados Unidos. Obrigado pela sua vida, pelo seu apoio em oração, e no passado tanto fez pela igreja, pela escola. Te louvamos pela sua vida inspirativa. Obrigado pelo cuidado dela para com seu pai, nosso amado irmão Arvido, que passou alguns dias na UTI, mas já está melhor, graças à Tua bondade e misericórdia. E se for do Teu agrado, completa o restabelecimento na vida do nosso amado irmão Arvido, da nossa amada irmã Lúcia, e de um bom número de irmãos, ó Deus, que estão acometidos pelas doenças respiratórias nesses tempos de alguns dias mais frios, outros mais quentes, de instabilidade climática, também de toda essa poluição das queimadas que estamos vendo como nunca antes no Brasil. Ajuda, Senhor. O Senhor está falando ao povo brasileiro para que haja quebrantamento, para que haja humilhação, para que haja arrependimento. Oramos também pelos nossos irmãos que estão viajando,
dentro do Brasil, fora do Brasil. Oramos para que o Senhor abençoe a todos, fortaleça a todos, guarde a todos, e onde estiverem, estejam também em comunhão com o Senhor e com a Tua palavra bendita e maravilhosa. Oramos pelo nosso amado irmão Arnes, nossa amada irmã Aina, que assistem aos cultos lá de Florianópolis, nossa amada irmã Lene, lá em Porto Belo. Oramos também pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, pela irmã Sibila, pelo irmão Andres, pelo Andrezinho, pelo Yanes, pela irmã Lloyd, pela irmã Helena, lá em Nova Odessa. Oramos também pelo irmão Eduardo Strádolis, lá no Guarujá, sua família, sempre assistindo aos cultos também. Pastor Joel, irmã Ivone de Santo André, irmão Cláudio e sua família em Atibaia, irmã Valdete, irmão Leandro em Minas Gerais, irmã Cíntia, Carlos Eduardo em Sinop, no Mato Grosso, irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, irmã Marilene na Bolívia, todos os irmãos que assistem aos cultos de várias partes do Brasil e do mundo também. Abençoe a todos, que sejam igualmente verdadeiros adoradores, abençoados e sustentados pelo Senhor. Damos-te graças, ó Deus, por este dia, e estamos adentrando os primeiros momentos da primavera. Obrigado pelo frio que passou, ó Deus, pelos dias de inverno, pelas geadas que tivemos aqui no sul do Brasil, neve também. Louvado seja o Senhor. E agora, Senhor, estação das flores, trazendo alegria, mais luz, mais calor. Muito obrigado, porque todos os anos sentimos o Teu cuidado e a Tua graça bendita sobre todos nós. Assim oramos e damos-te graças e te louvamos, pedindo que o Senhor aceite este culto, pois o prestamos com humildade e com sinceridade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos nesse momento o conjunto de bandolins, que vai tocar, acompanhado pelo nosso amado irmão Álvaro, ao piano, o número 286, duas estrofes do hino de número 286 no Cantor Cristão.
temos nossa amada irmã Alice, que vai nos dar um testemunho. É uma vida inspirativa. Eu conheço a Alice há mais de 40 anos, minha amiga de muitos anos. É um prazer. Ela serviu aqui. Foi a melhor professora de história que eu conheci na minha vida. A Alice é a melhor professora de português que eu conheço na vida. E a Alice conhece a história como poucas pessoas. Então é um prazer. Foi secretária da igreja também. Uma alegria, muito obrigado. É uma alegria para mim. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. É uma alegria mesmo estar aqui de volta. Quando eu venho normalmente visitar meu pai, eu não perco a chance. Se dá, eu encaixo, vou na igreja, vou em Quatro Barras, porque vocês são muito amados. Assim, tem muita gente que eu não conheço, mas pode ter certeza que a Graciosa e a igreja de Quatro Barras estão no meu coração. Assim, a Colégio Graciosa é a escola do meu coração. Eu já dei aula em muitos outros lugares, não tem igual, não tem igual. Eu hoje moro, eu saí daqui em 2002 e mudei para os Estados Unidos, então eu estou há 21 anos lá, mas sempre que dá, estou aqui, a gente sempre se fala e o amor continua assim, linear, ou maior ou linear, não muda nada. Vocês são muito especiais. A minha experiência nos Estados Unidos tem sido assim, muito desafiadora, e como a Larissa falou hoje no final da escola dominical, muitas coisas difíceis aconteceram, mas todas foram para o bem. A gente fica mais forte quando a gente passa por dificuldades. A gente aprende, se a gente depende de Deus, Deus nos levanta de maneira diferente. E estando em pé, com essa experiência, já nos prepara para a próxima, porque vai ter a próxima. Não tem jeito, a gente vai para a próxima. E eu sou membro lá da Woolsey Baptist Church, que é uma igreja batista muito bíblica, um pastor muito dedicado a ensinar a palavra e que assim tem feito crescer. É impressionante como muitas vezes o pastor fala, hoje nós vamos falar de Gênesis, eu falo assim, Gênesis, eu já li Gênesis, eu conheço Gênesis desde, e não tem uma vez que se eu prestar atenção, se eu abrir meu coração, Deus não fala de maneira extraordinariamente diferente e me ensina o que eu preciso aprender naquele texto de Gênesis que eu achava conhecia grande coisa. Então eles mandaram a salvação. Eu falei para o pastor que estava vindo, ele falou assim, então manda uma salvação para a Igreja Batista em Quatro Barras da Woolsey Baptist Church, de uma microcidade chamada Woolsey. Eu não moro em Woolsey, eu moro em Hampton, no sul de Atlanta, no estado da Geórgia. E eles mandaram amorosamente. E tem muita gente, hoje eu pedi licença e fui numa sala de crianças, de pré-adolescentes, porque eu sou professora de crianças lá. E a escola dominical lá, mesma coisa, crianças aprendendo sobre a Bíblia, crianças sendo cultivadas, porque precisa mesmo. A vida era muito difícil, cada dia mais desafios. O pastor Roberto fala mesmo, e eu concordo. A gente só pode ser vitorioso nessa vida, ter paz, não ter medo, se a gente está firmado na palavra. Entre outras atividades lá, é bem diferente e ao mesmo tempo tão igual. Eu tenho um grupo que eu amo muito, que é um grupo de senhoras. Eu me dou muito bem, gosto de uma conversa, sempre gostei, né? A gente fica horas. E aquelas senhoras são muito queridas, eu fico horas com elas. E a gente se reúne nas quartas de manhã para estudar a Bíblia. E a gente estuda baseado em livros, mas livros muito, olha assim, muito seletos, muito joias mesmo, que orientam no estudo da Bíblia. E eu pedi a Deus, falei assim, o que eu vou falar para a igreja em Quatro Barras? E eu lembrei de uma vez que nós estávamos estudando o livro de Esther. Tinha um seminário, outro livro do Sermão da Montanha, vamos estudar o livro de Esther. Eu falei, não, Esther. Aí eu conheço Esther, não preciso estudar Esther. Mas olha quem sou eu. Como ela cantou, um milagre eu sou, porque Deus tem misericórdia de mim. Porque, olha, quando eu pensei em Esther, eu falei, não, eu sei Esther. Eu sei. A gente sabe Esther, não sabe? Esther é aquela menina que vivia lá na Pérsia, e o rei Assuero, ele estava fazendo um banquete para impressionar todo mundo do seu reino, e a esposa dele, a rainha Vasti, não foi lá desfilar para ele. Ele ficou bravo, ele falou, Vasti, você está fora. Saiu. Ele não reconheceu mais ela como esposa. Simplificando a história, acho que todos conhecem a história de Esther, ele fez quase um concurso de beleza
achou as moças mais bonitas e preparou-as por um ano. E entre elas, essa Esther, que era de origem judia. Nessa seleção, Esther foi a escolhida. E ela se tornou a rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero, ou também chamado Xerxes, depende se é grego ou outra língua. E daí então, a rainha, ela estava lá e a gente, no começo do livro a gente nem entende porquê. Mas existe um vilão nessa história, que é o Amã. E o Amã, ele não gosta dos judeus, ele quer eliminar os judeus. É uma trama bem explicada no livro. E aí a gente consegue ver a mão de Deus colocando Esther lá, naquele momento que o Amã consegue se elevar uma autoridade máxima. Ele era o segundo depois do rei. E ele falou, agora é a minha chance, vou exterminar os judeus. Então Esther, ele faz um plano, e o plano dá a impressão que vai dar certo, porque muitas coisas dá a impressão que não tem saída, mas Deus mostra a saída. E Esther foi avisada pelo tio dela, que falou assim, quem sabe, podem abrir a Bíblia? Vamos ali abrir em Esther. Esther já é rainha, tá? Esther, o livro de Esther, Velho Testamento, capítulo 4, versículo 13. Eu acho que é um dos mais famosos versos que a gente mais conhece de Esther. Esther 4, 13. Então ele diz assim, livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Quem está falando aqui para ela é o tio dela. O tio que adotou e que cuidava dela antes dela ser rainha. Então Mardoqueu, esse tio, mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Essa pergunta fica muito assim, como a Larissa também hoje falou assim, não será que para estar nisso que ela passou pelas dificuldades que passou até hoje? E pense na sua vida, por que você está aqui hoje? Será que não é por causa da vontade de Deus que você está aqui hoje por um propósito? Certamente é. Mas quando eu olhei isso, se você conhece a história, depois dessa pergunta, ela se levanta e diz, vamos jejuar 3 dias sem comer nem beber. E ela vai ao rei e pede pelo povo judeu, e o povo judeu é salvo. E o Amã, que é o vilão, ele morre e é enforcado. Mas eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho se você me dá, pode dar licença. Aqui no Esther 3:10. Esther 3:10. Isso aqui quando o rei deu total poder para o Amã. Ele falou assim, então, o rei tirou do seu dedo o anel e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. Olha, até aqui eu já conhecia a história. Quando eu vi isso aqui, quando nós estamos aprendendo, uma palavrinha que pegou a atenção. Agagita. Agagita. Então nós fomos lá, por favor, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Nós voltamos no governo de Saul. Vamos pensar assim, eu sou professora de história, quer dizer, fui, né, mas sou. Esther aconteceu em 480 antes de Cristo. Saul aconteceu 1000 antes de Cristo. Eu fiz a conta, mais ou menos 550 anos entre um e o outro. E agora está aqui. Vamos ler 1 Samuel 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras de Deus. Assim disse o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Eu estou lendo 1 Samuel 15, agora verso 3. Vais, pois, olha a ordem,
Vai, pois, agora e fere a Amaleque e o destrói totalmente com tudo que tiver, não o poupes, porém matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, pois bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, a Saul, a cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, saí dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois sai, agora o que Saul está fazendo, no verso 7. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados e aos cordeiros, de tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém a tudo que era vil e desprezível destruíram totalmente. Esse Agag é o que deu origem ao Agagita do Amã. Se Saul tivesse destruído, obedecido, não teria havido aquele problema, quase exterminação dos judeus no tempo de Esther. Então, o que eu estou querendo enfatizar e que me ensinou muito mesmo, porque assim, uma Esther não sei aprender nada, imagina, quem sou eu? A verdade é essa: a gente às vezes meio que obedece. Existe meia obediência? Não existe. Então veio o Saul, falou assim: mas esse boizinho é tão bonitinho, essa vaquinha é tão bonitinha, não. E Deus deu a ordem clara: mata tudo, mata o rei, mata. Olha, eu acho assim, pessoalmente eu não gosto dessa destruição toda, não estou dizendo para ninguém matar ninguém, mas para obedecer inteiramente à vontade de Deus. Assim, nós às vezes damos as nossas opiniões para Deus, mas Deus é tão bonitinho, essa vaquinha, e eu não sei o que é essa vaca ou esse animal na nossa vida, mas isso é tão bom de fazer, isso aqui não está fazendo mal para mim. Meia obediência não existe. Então aí ele salvou Agag, e por isso 600 anos depois nós vamos para Esther e estava lá o Amã, o Agagita. Se o Agag, todo mundo tivesse sido eliminado, não haveria esse problema. Às vezes acontece também assim, e isso eu estou falando para mim, começando assim: se eu meio que obedeço, imediatamente eu não vejo nada acontecer. Desobedeci, mas olha, não aconteceu nada. Mas a gente não sabe 600 anos para frente o que pode acontecer porque a gente desobedeceu. A verdade é essa, porque a gente desobedeceu. Então, irmãos, não se surpreendam como eu tenho me surpreendido com coisas pequenas, mas de novo ir na igreja para estudar esse texto. Esse mesmo texto pode falar para vocês assim a vida toda. Eu só quero terminar com uma saudação. Primeiro falar do meu pai, que graças a Deus já saiu do hospital, está bem na casa de repouso. Ele fala para mim quando eu vou lá que ele sente muito falta dos irmãos. Ele falou uma vez para mim que me tocou muito. Eu não moro aqui, é muito difícil, né? Mas ele falou assim: Alice, domingo sem igreja não é domingo. Então, assim, me corta o coração. Ele ama vocês. Eu queria terminar, e desculpe o tamanho da minha conversa, aqui no livro de Judas. Que capítulo? Judas só tem um capítulo. De Judas, que capítulo? Judas é o primeiro, é o livro antes de Apocalipse. Eu gosto demais do jeito que Judas termina o livro. E essa saudação que eu quero deixar para os irmãos. Então é Judas 24 e 25, que só tem um capítulo. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e inteiros, ao único Deus, nosso Salvador,
por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todos sempre. Amém. Amém. Posso orar? Mas com prazer. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigada pela chance que o Senhor me dá de estar aqui de novo. O Senhor conhece o meu coração, sabe o quanto eu amo essa igreja, e eu peço que o Senhor nos abençoe sempre. Cuida de cada um, orienta cada um, dá da sua sabedoria e da sua força para a gente fazer o que é certo, para a gente não escolher o que a gente acha que é certo, mas fazer a tua vontade na nossa vida. Senhor, eu te agradeço pelas orações respondidas, pelo que o Senhor já tem feito aqui. Eu sou testemunha do que o Senhor tem feito aqui, do que o Senhor já fez. E eu agradeço antecipadamente pela fé, pelo que o Senhor vai fazer. Muito obrigada pela tua palavra que é viva, porque nos ensina a cada dia, porque, por mais que na minha pequenez achava que não precisava aprender, eu todo dia aprendo da sua palavra. Que ela seja pregada aqui, que nós tenhamos e que eles sempre tenhamos liberdade de abrir a tua palavra e aprender sobre ela, e que a gente seja forte nela sempre. Eu te agradeço por cada um dos irmãos aqui, que em Jesus são minha família também. Em nome dele eu peço. Amém. Amém.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, leremos do versículo 3 ao versículo 9. Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. O jantar em Betânia. Esse texto é relatado também em Mateus, em Marcos e também em João. Somente Lucas não registra, mas os outros evangelhos nos relatam desse importante acontecimento e que nos traz preciosas lições para nós hoje aqui também. Diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 14, de 3 a 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. A oferta de uma verdadeira adoradora é a mensagem para nós aqui nesta manhã. Você que entrou aqui nesta manhã, irmãos, visitantes, somos verdadeiros adoradores? Como diferenciar um verdadeiro adorador de um falso adorador? A falsidade está por toda parte, em todos os ambientes, em todos os meios. Quando olhamos para a política, vemos gente séria e vemos gente falsa. Quando olhamos para os hospitais, vemos médicos sérios e médicos que compraram diploma, gente falsa. Quando vemos as escolas, temos escolas sérias, verdadeiros professores e professores que na verdade não estão ensinando nada, porque nem eles sabem. Quando olhamos para os cultos, vemos verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Como diferenciar? Não é difícil. Os falsos adoradores estão preocupados com o que vão receber. Os verdadeiros adoradores estão cuidadosos com o que vão ofertar. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje está preocupada com o que vai receber. Os verdadeiros adoradores estão pensando e orando ao Senhor: o que eu posso oferecer? O que de melhor eu posso oferecer ao Senhor? Aprendemos aqui, em Marcos não fala o nome, mas em outro evangelho, em João fala, Maria. Maria, ela ofereceu o melhor. E se queremos ser verdadeiros adoradores oferecem o melhor para o Senhor. Dão o melhor para o Senhor. Leio novamente o versículo 3, onde diz assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Dizem Mateus e dizem João, um unguento de grande valor. Inclusive diz o preço aqui, 300 dinheiros. Dizem as pessoas que fazem a conversão que é um valor muitíssimo alto. Algumas pessoas dizem inclusive que ela deve ter recebido de herança, porque
É algo que vem lá da região do Nepal, lá da região entre a Índia e a China. Não era nem da região ali da Palestina, de Israel, do Oriente Médio. Algo que veio de fora, algo de um valor imenso. Era o preço, calculam as pessoas, de um ano inteiro de trabalho. Mas Maria, esta verdadeira adoradora, não estava preocupada com o valor. E o verdadeiro adorador não está preocupado com o valor. O verdadeiro adorador, ele está preocupado em oferecer ao Senhor o melhor, dar o melhor de si. Como eu posso servir ao Senhor? O verdadeiro adorador está preocupado: como eu posso servir ao Senhor? O que eu posso fazer de melhor? Você tem dado o melhor de si, meu amado irmão? Amados irmãos, vocês têm dado o melhor de si? Todos nós estamos aqui com o cuidado de dar para o Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos recursos, como esta mulher. Ela não estava preocupada com o preço, ela queria ofertar para agradar ao Senhor, sem reservas. Se você tem reservas, por favor, não se considere um verdadeiro adorador, porque não é. Eu vou oferecer para o Senhor alguma coisa. Alguns anos atrás, quando ainda no tempo do nosso pai, naquele templo antigo, foi feita uma representação. Alguns jovens pegaram um bolo. O bolo representava o salário. E aí então a pessoa sabia que tinha que oferecer para Deus o primeiro, as primícias, como a Bíblia diz. Sabia, todo mundo sabe. Mas eu tenho isto para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho... No final eu dou para o Senhor. O que restou no final, queridos? Migalhas. Não se considere um verdadeiro adorador se você tem reservas para o Senhor. Faça como Maria. Ela entregou o melhor, não importa o preço, não importa o valor. Ouvimos a irmã Alice dando testemunho agora. Há um tempo de semeadura e há um tempo de colheita, irmãos, e nem sempre é na hora. Diz a Bíblia em Provérbios: por tardar o castigo é que prolifera o erro. As pessoas não oferecem para o Senhor o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus recursos, mas não cai um raio na cabeça na hora. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus deixa o tempo passar. Mas como vimos agora, passaram-se quase 600 anos, em torno de 600 anos, e a colheita veio. Talvez a colheita não venha para você, mas vem sobre os seus filhos. Então seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Não tenha medo de quebrar o seu vaso. Não tenha medo. Ela quebrou o vaso. Era algo de grande valor. Ela quebrou o vaso. O vaso representa a nossa vida. Não tenha medo de se quebrantar perante o Senhor. Por que não podemos ter medo? Porque Ele falou, o nosso Deus falou para o profeta: desce à casa do oleiro e ali falarei contigo. Quando o profeta desceu à casa do oleiro, viu o oleiro lá fazendo o vaso. E o que aconteceu com o vaso? Quebrou-se na mão do oleiro. E Deus mostrou para o profeta. O profeta viu o oleiro pegando aquele barro quebrado, aquele vaso quebrado, moldou e fez um vaso novo. Não tenha medo de se quebrantar como Maria fez. Quebre o seu vaso, ofereça o melhor para o Senhor. Não tenha restrições diante do Senhor. Deixe Ele moldar a sua vida, fazer um vaso novo. É isso que Ele quer de cada um de nós. Fazer de nós vasos para a bênção, vasos para a honra, vasos que o dignifiquem. Ouça a palavra do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis em que as pessoas não estão mais oferecendo o melhor para o Senhor. E estamos vivendo tempos das pessoas amantes de si mesmas, como a Bíblia nos alerta tanto que chegaria, e chegou o tempo,
O tempo que as pessoas dão para o Senhor migalhas, e Ele não aceita migalhas, porque Ele não merece migalhas. Ele merece o melhor do que nós possamos oferecer. Olhe para dentro de você, irmão. Você tem oferecido o melhor ao Senhor? Se não, muda de atitude. Peça perdão. Senhor, eu tenho vivido muito como as pessoas terrenas, comuns. Eu preciso ser espiritual. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Quebrante-se perante o Senhor. Ele é o divino oleiro. Ele fará de você um vaso bom. Tenho lido e parado para pensar em 1 Coríntios. Não desmarque Marcos, porque nós vamos voltar para lá. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, leremos do versículo 11 ao versículo 13. Eu tenho pensado muito nesse trecho da palavra do Senhor. E quando vejo a adoração de algumas pessoas, uma adoração tão pobre, uma adoração tão falha, uma adoração tão, desculpe, mas às vezes tão medíocre. Será que não estamos fazendo o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 13? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nesta casa permanecer, receberá galardão. Que tipo de material você tem usado? É um verdadeiro adorador? Tem usado ouro, que custa muito? Que custa a sua fidelidade, que custa o seu desprendimento, como Maria. Ela podia pensar, vou guardar para mim, tem um grande valor, eu lutei tanto para conseguir, vou guardar para mim. Não, ela não se apegou às coisas terrenas. Você tem se apegado às coisas terrenas, irmão? Ou tem construído, tem desprendido, tem oferecido ouro que custa muito, não se acha nas ruas, não se acha no meio do pedregulho, tem que procurar, tem que lutar, tem que conseguir. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo para edificar sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. Você está edificando a sua vida, o seu casamento, a sua família, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Ainda na quarta-feira lembramos de Norbert Lee, da chamada da meia-noite. E ele, por ocasião do Natal, foi convidado por uma família da igreja para participar do jantar. Ele não levou a Bíblia de propósito, para pedir a Bíblia da família para ler na hora do jantar. Prataria na mesa, cristais na mesa, tudo o melhor. O pastor pegou a Bíblia e leu, e de propósito colocou a colherinha de prata dentro da Bíblia, fechou a Bíblia e devolveu, esperançoso de que aquela família lesse a Bíblia. Quando os convidados foram embora e perceberam que faltou, a empregada roubou a colher de prata. Roubou a colher de prata. Pressionaram a empregada que eu não vi, eu não sei, já estava faltando quando eu recolhi. Não foi a empregada, foi o pastor. Bem onde o pastor estava, foi ele que roubou a colher de prata. No domingo na igreja, pastor, tudo bem, pastor? Com segundas intenções. No jantar foi tudo bem, pastor? Desconfiados do pastor. E os dias se passaram, e o pastor perguntava, irmãos, estão lendo a Bíblia? Sim, pastor, não passa um dia sem que nós leiamos a Bíblia. Só estamos sentindo falta de uma colher de prata que sumiu lá em casa. Os irmãos estão lendo a Bíblia? Sim. No Natal seguinte, convidaram de novo o pastor.
De novo a prataria, os cristais e tudo sobre a mesa. E o pastor de novo não levou a Bíblia e pediu a Bíblia para ler. Abriu na mesma passagem do ano passado, e quando abriu na frente de todo aquele mundo de gente hipócrita, falsos adoradores, o que eles viram dentro da Bíblia? Que permaneceu um ano lá dentro, a colher de Deus. Você é um verdadeiro adorador? Está construindo com ouro? Custa caro. Está construindo com prata? Custa caro. Está construindo com pedras preciosas? Custa caro, mas não se queima. Como você, professor da escola bíblica dominical, está vivendo diante dos alunos? Você pode falar sobre todos os assuntos da Bíblia? Qualquer palavra, qualquer doutrina, você pode falar. Se tem algum que te deixa desconfortável, porque você não... Você é diácono, você pode falar para todos os irmãos da igreja, seguir o seu exemplo de compromisso na casa do Senhor, ou tem algum assunto que te deixa desconfortável? Você, papai e mamãe, você pode falar sobre todas as doutrinas da Bíblia diante dos seus filhos, e se ele perguntar, papai, mamãe, você segue? É prata? É ouro? São pedras preciosas? Ou você está construindo com feno, palha e madeira? A obra de cada um vai se manifestar. A obra de cada um, o dia declarará, está escrito. Verdadeiros adoradores ofereçam o melhor, deem o melhor de si, como Maria fez. E em segundo lugar, queridos irmãos, não se importem com oposição. Verdadeiros adoradores não se importam com a oposição, com a opinião dos outros, com o comentário das pessoas. Isso não nos afeta, isso não nos atinge. O que pessoas pensam, deixam de pensar, para mim não faz a menor diferença. Se as pessoas querem populares, isso não me importa, porque eu não estou preocupado com popularidade. Se você vai sair daqui contente ou triste, não me importa. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Maria não se importava com a opinião pública. Você se importa? Para Maria importava oferecer o melhor, mesmo que houvesse oposição. Voltando para Marcos capítulo 14, versículos 4 e 5. Marcos capítulo 14, versículos 4 e 5, diz a palavra do Senhor. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Ainda no domingo passado, algumas irmãs saindo do culto disseram: pastor, já ouvi dizer, por que não pega a cama e não vai para a igreja? Pega o armário e muda para a igreja de uma vez. Você já ouviu isso? Não? Devia ter ouvido, é bom. Devia ter ouvido. Se não ouviu, talvez você não está ainda fazendo a diferença que deveria fazer. Porque o verdadeiro adorador vai enfrentar a oposição do mundo. Se você não enfrenta, é porque você não está causando impacto no mundo. O verdadeiro adorador incomoda, traz inveja dos invejosos contra si. E isso é bom. Isso nos fortalece. Isso mostra o quanto o mundo nos odeia. Se o mundo nos ama, é porque nós não estamos fazendo diferença no mundo. O cristão deveria ser a pessoa mais odiada do mundo, mais ainda do que os judeus. Se não somos, é porque o sal não está fazendo a diferença na vida. Louvado seja Deus quando bramarem contra você. Pega a cama, irmã Simone, vai para a igreja. Não foi isso que a irmã já ouviu? Não foi isso que muitos aqui já ouviram? Muda para a igreja de uma vez. Vamos fazer um condomínio aqui, só dos irmãos que já ouviram isso. Vai encher o condomínio. Que bênção é! Se você não está causando impacto na sua família, peça ao Senhor: me ajude, Senhor, eu não estou sendo um verdadeiro adorador. Eu não estou sendo tão fiel como deveria ser. Bramavam contra ela, ou seja, estavam protestando, estavam acusando Maria. Qual foi a última vez que você ouviu algum protesto por você ser cristão? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu uma acusação por ser cristão verdadeiro? Maria, ela como verdadeira adoradora, ouviu. E os verdadeiros adoradores vão dar o melhor e vão ouvir.
E os verdadeiros adoradores vão reagir como Maria. Pode ler em Mateus, pode ler em Marcos, pode ler em João. Quantas palavras você vai ler de Maria respondendo aos acusadores? Quantas? O verdadeiro acusador oferece o melhor e ainda fica em silêncio quando ouve a acusação. O verdadeiro adorador vai ouvir a acusação, mas vai ficar em silêncio, como a ovelha muda que foi levada perante os tosqueadores, não abriu a sua boca. Quem? O Senhor Jesus. Ele é a ovelha, o Cordeiro de Deus, foi levado perante os tosqueadores e não abriu a sua boca. E meus irmãos, se o Senhor Jesus tivesse aberto a boca, ele destruía todo aquele povo, os falsos religiosos. Mas ele ficou quietinho. E esse é o nosso dever, suportar as acusações em silêncio. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentirem e disserem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão no céu. Vocês são bem-aventurados, irmãos, como quando Maria entregou o melhor para o Senhor, começou a ouvir protestos, bramando contra ela, acusações contra ela, ela suportou em silêncio. Você não tem que responder aos acusadores, receba a advertência, acusação, bramando em silêncio, suportando tudo por amor ao nosso Deus. Você tem oferecido o melhor ao Senhor? Sim ou não? Sim. Você tem suportado? Aliás, tem ouvido acusações? Porque se não tem ouvido, peça ao Senhor, me ajude, Senhor. Há 3 anos atrás esteve aqui conosco o pastor Mendo Carlos, por 2 vezes esteve aqui. E ele um dia, lá em Israel, para ser cristão, tem que ser cristão a toda prova, porque picham na porta do prédio, cristão, picham no apartamento, na frente do apartamento, aqui é um cristão, e começam a zombar. Lá tem que ser de verdade, verdadeiro adorador. E começou a passar um tempo de calmaria. Ele reuniu a igreja e falou: irmãos, vamos orar, alguma coisa está errada. Nós não estamos impactando o povo de Israel, porque não estamos mais sofrendo perseguição, porque não estamos mais sofrendo acusação, porque não estão mais bramando contra nós. Tem alguém bramando contra você? Não. Então peça ao Senhor, me ajude, Senhor, o que está acontecendo? Eu acho que estou falhando, Senhor, me ajude a ser mais fiel. Em terceiro e último lugar, verdadeiros adoradores difundem o perfume de Cristo. Agora abra para João capítulo 12, já pode desmarcar Marcos 14, e vamos para João capítulo 12, a mesma passagem. João capítulo 12, versículo 3. Ali temos o nome da verdadeira adoradora, Maria, e o que ela fez. E é o que todos nós devemos fazer também. Diz a palavra do Senhor. João 12, 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, que pobre sacrifício você tem oferecido ao Senhor, de muito preço, ungiu os pés do Senhor Jesus, e enxugou-lhes os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Qual é o aroma ao redor de onde você está? Qual é o aroma? Qual é o aroma dentro da sua casa? É o fedor que vem da televisão? É o fedor que vem dos meios de comunicação? É a gritaria? É a blasfêmia? São palavras torpes? São acusações? Qual é o perfume que está ao seu redor?
Uma verdadeira adoradora como Maria, por onde ela passava, as pessoas sentiam o verdadeiro perfume daquele unguento de grande valor. Ela derramou e enxugou com seus cabelos. Imaginem, meus irmãos amados, a casa cheia daquele perfume gostoso, agradável. A sua casa é assim? Na sua casa, somente palavras de glórias ao Senhor. Nenhuma palavra condenatória, nenhuma palavra imprópria, indigna, depreciativa. Como tem sido a sua casa? É verdadeiro adorador? Se ela saísse da casa, por onde ela andava, as pessoas percebiam o aroma, sentiam o aroma. Nunca esqueci, irmã Alice, antes de vir trabalhar aqui na escola, ela trabalhou no Boticário. Trabalhava junto com Miguel Kriegsner, que é israelita, dono do Boticário. E eu lembro que uma vez ela falou assim: ele irradiava perfume por onde passava. Não é verdade, irmãs? Miguel Kriegsner vinha chegando, não precisava nem vê-lo. O perfume do dono do Boticário já irradiava. Aonde você chega, as pessoas têm certeza que haverá boas palavras? O bom perfume, como Maria? Ou, vem chegando pessoa, vai ser maledicente. Vem chegando, vai ser acusação. Vai chegando pessoa, palavras impróprias. Você tem irradiado o bom perfume de Cristo? Verdadeiro adorador. A Bíblia nos fala que nós devemos irradiar o bom perfume de Cristo. Por favor, abra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Nós devemos irradiar o bom perfume de Cristo, queridos irmãos. 2 Coríntios 2, 14 a 16. No trânsito, você tem irradiado bem o bom perfume de Cristo? Quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém faz uma barbeiragem, você irradia o bom perfume de Cristo? Ou o que sai? O que sai da sua boca? Buzinada, gritaria, xingamento, gestos. Verdadeiro adorador? De verdade? Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Quando os seus filhos desafiam você em casa, como você chama? Eu já vi até gente de igreja chamando filho de capetinha. Eu me sinto mal até de falar essa palavra. Me sinto até mal. Como pode falar isso para um filho? Verdadeiro perfume de Cristo? Verdadeiro? Verdadeiro, de verdade mesmo. Cuidado, meus irmãos. A obra de cada um vai se manifestar. A gente não consegue esconder. A gente não consegue esconder. Se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, não vai esconder. Se é feno, madeira, palha, não vai esconder. Diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 2, 14 a 16. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam ou nos que se perdem. Para estes, para os que se perdem, para as pessoas que estiverem ao seu redor e que sentirem o seu bom perfume de Cristo, nestes vai ser cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, para os que se salvam, para os seus filhos que estão ao seu redor, cheiro de vida. Para a sua esposa, para o seu marido, para aqueles que ainda não são salvos, para os seus familiares, para os seus colegas, para os seus amigos, cheiro de vida. Esse é um verdadeiro adorador. Pode desafiá-lo ao máximo, como Maria foi. Estavam bramando contra ela, estavam acusando, estavam falando impropérios. Aqueles que querem, os falsos adoradores que querem é só para si.
Judas não era um verdadeiro adorador, e nem com os pobres ele estava preocupado, ele só queria para si. Diz a Bíblia em João que ele era ladrão. Ele queria, era apenas que a Maria vendesse por 300 dinheiros e desse: Senhor Jesus, aqui está o dinheiro para o Senhor. Era essa a intenção de Judas. Roubar. Nós que somos o bom perfume de Cristo, vou terminar a leitura que diz: para esses certamente cheiro de vida, de morte para aqueles que se perdem, mas para esses, os que se salvam, cheiro de vida. E para estas coisas quem é idôneo? Você é idôneo, você é uma pessoa idônea. Para onde nós olhamos não vemos mais pessoas idôneas, pessoas confiáveis, pessoas comprometidas, pessoas de verdade. Nem em qualquer área da vida, e no Brasil e no mundo, não se vê mais. O mundo está em decadência, queridos. O mundo está descendo ladeira abaixo, mas aqui em nosso meio, você é idôneo. Você é idôneo. Não olhe para os outros, olhe para você. Você é um verdadeiro adorador. Algumas pessoas ao seu lado vão se perder. Você é o bom perfume de Cristo. Eles vão se perder e não vão poder apontar para você. Não, eles eram realmente fiéis ao Senhor. Meu pai não está mais entre nós há 21 anos, mas eu não posso, apesar de ele ter sido humano e pecador, eu não posso apontar para ele e dizer: pai, o senhor deu mau testemunho. Não, ele não. Ele era filho. Papais, mamães, irmãos, queridos, os nossos estão olhando para nós. Você tem sido cheiro de morte? Ou você tem sido cheiro de vida? Vamos ser idôneos, verdadeiros adoradores. Entregam o melhor, não se importam com o que os outros vão falar, e que falem mesmo mal de nós, porque aí nós sabemos que o testemunho está sendo verdadeiro. E por fim, de coração de Deus, saia daqui irradiando o bom perfume de Deus, aonde você estiver. Seja cheiro de vida para todas as pessoas que estão ao seu redor. E um dia pessoas estarão no céu e dizendo: irmão Thomas, eu estou aqui porque você irradiou perfume de Deus. Irmão Márcio, eu estou aqui porque eu senti o perfume de Cristo irradiando através de você. Irmão Lucas, irmã Laisa, eu estou aqui porque vocês eram jovens, mas vocês irradiavam na faculdade, vocês irradiavam onde vocês passavam. Todos podem dizer isso de nós, queridos irmãos. Maria saiu irradiando o perfume de Cristo. Saia daqui hoje irradiando o bom perfume de Deus. Sejamos verdadeiros adoradores, e para isso, que Deus abençoe todos. Eis a minha missão.
sempre dizia que o Senhor Jesus sempre teve muitos acompanhantes, mas poucos seguidores. O que você é? Acompanhante? Como Judas? Estava do lado do Senhor Jesus, viu os milagres. E onde está Judas agora? Aonde? Não era verdadeiro adorador. Não seja um acompanhante, seja um verdadeiro adorador. Convido que todos abaixem suas cabeças. Talvez você tenha sido até hoje apenas um acompanhante, como Judas também. Não gostaria de ser como Maria, uma verdadeira adoradora? Todos com as cabeças abaixadas, orando, por favor. Há alguém hoje aqui que gostaria de ser um verdadeiro adorador? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Há hoje alguém aqui que gostaria de ser? Deus abençoe esse jovem, pode abaixar a mão. Há mais alguém? Deus abençoe mais esta vida. Se houver mais alguém, levante a sua mão também. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos genuinamente verdadeiros adoradores, que oferecem o melhor. Não tem medo de se quebrantar perante o Senhor, porque o Senhor é o divino oleiro e nos faz novos vasos para a honra. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, a não nos importarmos com as acusações que o mundo faz e fará para todos os que se achegarem ao Senhor. Nós nos convertemos, nós estamos no sentido contrário do mundo. É natural que o mundo se levante contra nós, e se não se levanta é porque nós estamos seguindo o fluxo do mal. Ajuda-nos, portanto, a sermos verdadeiros adoradores, e como servos teus, ajuda-nos, Senhor Deus amado, a irradiarmos por onde passarmos o bom perfume de Cristo. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Obrigado pelas pessoas que estão tomando a decisão de serem verdadeiros adoradores, e que não olhemos para trás, não façamos como a mulher de Ló. Inclusive o Senhor Jesus nos manda lembrar dela. Não sejamos como a mulher de Ló, que olhou para trás. Ajuda-nos a sermos como Maria, verdadeira adoradora, ofertando o melhor para o Senhor, e por onde passava irradiava o bom perfume de Cristo. Que seja assim também entre nós. O mundo está cheirando mal, Senhor. O mundo está cheirando corrupção. O mundo está cheirando podridão. O mundo está fedendo, Senhor. Ajuda-nos a irradiarmos o bom perfume de Cristo. Conceda a todos o pão de cada dia e traz-nos de volta à noite como bons e verdadeiros adoradores na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Obrigado pelo testemunho da nossa amada irmã Alice, e conduze-a em paz de volta aos Estados Unidos, possa ter ali também a vida sempre voltada para te servir, como tem feito por toda a sua vida. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrando. Vai como um verdadeiro adorador, servindo ao Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.